Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. É interessante, irmãos, se a gente pensa na perspectiva de quando foi escrito o Evangelho segundo São Mateus, quando o grupo dos cristãos ainda era um pequeno grupo, ainda em grande parte dentro do universo do judaísmo, e ali, para aquele punhado de discípulos, Jesus dizia que eles iam comparecer diante de reis, diante de imperadores, e a fé deles ia provocar uma enorme polêmica no mundo. Diz algo que vai muito ao contrário daquela propaganda que uma pessoa pode fazer, né? Venham para o meu grupo, vai ir tudo bem com vocês, né? Então, Jesus dizia o contrário, né? Vocês que são meus seguidores, fiquem sabendo de uma coisa, que todos vão odiar vocês por causa de mim. Então, se a gente pensa, né, como essas palavras acabaram se cumprindo de todas as formas, né, na história do mundo, na história da igreja, até os dias de hoje. A gente sabe que a cada ano morrem mais mártires cristãos do que todos aqueles que morreram, numericamente falando, durante as 10 perseguições que a igreja sofreu na época do Império Romano, nos seus primeiros 300 anos de existência. Quer dizer, hoje morrem mais seguidores de Cristo em um ano do que morreram em 300 anos no início da história da igreja. E, no entanto, hoje, como ontem, acontece a mesma coisa, e já tinha sido percebida por um dos primeiros cristãos também, chamado Tertuliano, né? Um dos primeiros escritores dos tempos do cristianismo, e que dizia isso: vocês pensam que vão nos eliminar derramando nosso sangue, mas saibam que o sangue do cristão é uma semente. E é muito interessante a gente saber, justamente nos continentes onde existe hoje mesmo, o maior número de mártires, ou seja, na África e na Ásia, é ali onde a fé cristã mais cresce. Hoje, por acaso, fiquei sabendo estatísticas muito interessantes. Uma delas diz respeito à maior porcentagem de católicos num país, né? E aí
o país com maior número de católicos no mundo, com a maior porcentagem de católicos no mundo, né? Que tem 100% de católicos, né? Aí a gente fica em suspense qual será, mas a resposta é muito óbvia, né? É o Vaticano, né? Porque ali, obviamente, mas o segundo surpreendente, né? 98% de católicos, é aquele pequeno país recém-independizado do Timor-Leste, né? Onde nos anos 70 existia 25% de católicos, né? Hoje são 98%. Outros países, né? Tantos países na África que eram de maioria muçulmana ou maioria protestante, hoje são de maioria católica, né? República Democrática do Congo e tantos outros países, né? Na Europa, alguns lugares também hoje são de maioria católica, né? A Irlanda do Norte, que foi ocupada justamente pelos ingleses anglicanos, hoje é um país de maioria católica. A Suíça, berço do calvinismo, né? Nação onde nasceu o próprio Calvino, hoje também é um país que a porcentagem maior religiosa é a de católicos, né? Então, são coisas que a gente vai encontrando e que não pertencem aos primeiros séculos, mas estão presentes hoje na nossa história, na vida da nossa igreja. Aqui, Santo Estevão deu o testemunho da fé diante dos seus irmãos, ficaram enfurecidos com ele e acabaram o apedrejando. Um dos que participou do apedrejamento, não diretamente jogando pedras contra ele, mas segurando as vestes, os mantos, né? Porque as pessoas, para poderem apedrejar com mais força, né, deixavam os mantos deles fora, e um ficou segurando os mantos e apoiando, né, aquele apedrejamento de Estevão. Era um jovem chamado Saulo, né? Saulo de Tarso, que depois se tornou o grande Paulo, né? São Paulo, o grande apóstolo. Então, o sangue de Estevão foi semente, que fez nascer o grande apóstolo Paulo, ele próprio também dando o testemunho supremo do martírio em Roma, né, como nós sabemos. Então, irmãos e irmãs, essa é a alegria do martírio, a alegria de espalhar o Evangelho e de saber que o próprio sangue nosso, quando escorre por Cristo, não é um sangue derramado em vão, mas se torna uma semente que dá origem, que faz crescer a nossa fé, que faz mais pessoas conhecerem e amarem a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir, por intercessão de Santo Estevão, a graça da fortaleza na afirmação da nossa fé. Nem sempre nós vamos estar expostos ao martírio do sangue, mas existe também esse martírio de todo dia, que nós experimentamos ao convivermos com uma cultura, com um ambiente extremamente hostil à vida cristã. Um ambiente que despreza, que ridiculariza, que afirma os valores mais contrários ao Evangelho, como aqueles que vieram para ficar, né? Enquanto que tudo aquilo, né, que é a nossa vida cristã é olhado, é considerado como uma coisa do passado, como uma coisa que terminou, né? No entanto, se a gente olha para a história da igreja, a gente vê, né, quantos grandes impérios, reinos, culturas sucumbiram, foram engolidos pela poeira da história, né?
né? E a igreja continua de pé dando o seu testemunho, né? Um testemunho que se mostra eloquente, se mostra autêntico, verdadeiro, sempre onde a gente encontra cristãos que conseguiram se libertar dessa mediocridade geral, né? E que o mundo nos coloca, nos levando muitas vezes a viver um cristianismo diluído, açucarado, atenuado ao máximo, e que nos torna tão parecidos com todos os que vivem no mundo segundo a vida velha, segundo o homem velho, que a gente não encontra mais distinção nenhuma. Pelo contrário, vamos pedir a graça dessa fortaleza, dessa autenticidade, dessa sinceridade, dessa entrega na profissão da nossa fé.